Se você tem filhos pequenos ou mesmo adolescentes, provavelmente essa pergunta já passou pela sua cabeça em algum momento da vida. Quanto vai custar a faculdade do meu filho aqui nos Estados Unidos? Porque os pais se preocupam com tudo, e com razão. Preocupam-se com saúde, segurança, valores, caráter e também com educação. Mas a educação aqui nos Estados Unidos é um capítulo à parte. Hoje, uma faculdade pode facilmente custar 200, 300 e às vezes até 400 mil dólares no total. E o que assusta não é só o valor, é perceber que muita gente só começa a pensar nisso quando o filho já está com 15, 16 ou 17 anos. E aí o plano vira esperança, ou pior, vira dívida. Então como é que funciona aqui? Aqui a educação básica vai do kindergarten até o 12º ano, o famoso K-12. Normalmente a criança termina isso com 17 ou 18 anos. Até aí, se a escola for pública, não existe tuition, que é a mensalidade escolar. Nas privadas, sim. Mas depois disso vem o college. E aqui é importante deixar uma coisa muito clara. College, mesmo público, ele também é pago. As universidades públicas são mais acessíveis, principalmente para os residentes do estado. Mas as universidades privadas são bem mais caras. E quando os pais adiam o planejamento para a universidade dos filhos, o caminho mais comum vira o student loan, que é o empréstimo estudantil. E aí começa um problema. Bom, aqui vale parar 2 segundinhos, porque esse é um dos maiores problemas que os jovens enfrentam hoje nos Estados Unidos. Você sabia que, em média, um estudante americano se forma devendo algo entre 35 e 40 mil dólares em student loans? Em cursos mais caros, como, por exemplo, medicina, direito ou outras pós-graduações, essa dívida facilmente passa de 100, 200 ou até 300 mil dólares. E o que muita gente não percebe é que essa dívida não acaba na formatura. Com juros médios que podem variar de 6% a quase 9% ao ano, muitos jovens passam de 10, 20, mais anos pagando esses empréstimos depois de formados. Na prática, isso significa que começam a vida adulta já com uma parcela fixa mensal, que compete diretamente com a capacidade, por exemplo, de comprar uma casa, ou de investir em um negócio próprio, ou até de começar a construir um patrimônio. Existem estudos mostrando que uma parcela significativa desses jovens adia a compra da primeira casa em 7, 10 ou até 12 anos, justamente por causa do peso do student loan. Não é falta de renda, é falta de fôlego financeiro, porque uma parte relevante do salário já nasce comprometida com a dívida educacional que ficou ali atrás. Por isso o planejamento precisa começar cedo. Não perfeito, cedo. E é aqui que entram os planos educacionais que o próprio sistema americano criou. O mais conhecido deles é o 529, ou 529 Plan. O 529 é basicamente uma conta pensada exclusivamente para a educação. Você coloca dinheiro ali, esse dinheiro pode ser investido, ele vai crescendo ao longo do tempo e enquanto ele está crescendo, você não paga imposto federal sobre esse crescimento. Legal. Na hora de usar, se o dinheiro for para despesas educacionais qualificadas, presta atenção, qualificadas, faculdade, universidade, tuition, livros, algumas despesas de moradia, você também não paga imposto federal. E na maioria dos estados também não paga imposto federal. Ou seja, do ponto de vista fiscal, ele é muito eficiente para a educação. E aqui tem um detalhe muito importante que pouca gente entende quando fala do 529 e desses planos educacionais. O conceito de educação qualificada. Quando o governo fala em educação qualificada, ele está falando de gastos muito específicos. Faculdades e universidades credenciadas, certas tuition, taxas obrigatórias, livros exigidos pelos cursos, em alguns casos, moradia vinculada à instituição. Tudo isso entra como educação qualificada. Agora, qualquer coisa fora desse escopo já muda completamente o jogo. Cursos livres, programas não credenciados, treinamentos independentes, mentorias, especializações fora do sistema tradicional, intercâmbios específicos ou formações alternativas. Tudo isso é considerado educação não qualificada. E quando o gasto é considerado não qualificado, os planos como o 529 deixam de oferecer aquele benefício fiscal. Você pode até sacar o dinheiro, mas aí entra imposto sobre os ganhos e ainda uma penalidade. Ou seja, o plano funciona muito bem quando a educação segue exatamente o caminho tradicional previsto pelo sistema. Quando a vida sai um pouco desse destino, desse roteiro, as limitações começam a aparecer desse plano. Bom, e aqui é muito importante entender uma coisa.
Se você usar o dinheiro do 529 para algo que não seja educação qualificada, você pode sacar sim, mas vai pagar imposto sobre os ganhos e ainda uma multa de 10%. Isso quer dizer, você perde parte do seu dinheiro. Ou seja, ele funciona muito bem quando o plano acontece exatamente como esperado. Agora, se o filho ganha, por exemplo, uma bolsa estudantil, é um atleta, é um gênio, uma coisa. Nesse caso, o sistema é justo. Você pode sacar do 529 um valor equivalente ao valor da bolsa, sem pagar multa. Mas veja bem, você ainda paga imposto sobre os ganhos, só não paga a penalidade, o que mesmo assim te faz perder dinheiro. E se seu filho não usar todo o dinheiro? Você pode transferir esse saldo para outro filho, para um irmão mais novo, ou até para você mesmo, se quiser voltar a estudar. Então, o dinheiro não fica preso a uma única pessoa. Existe também um outro plano que chama Coverdell ESA. Ele funciona de forma mais ou menos parecida com o 529, mas com algumas diferenças importantes. Por exemplo, o Coverdell permite uma flexibilidade maior para gastos no K-12, não só tuition, mas outros custos educacionais. Em compensação, ele tem um limite anual bem baixo da contribuição, $2.000 por ano por criança, e também tem restrições de renda para quem pode contribuir para esse plano. Ou seja, é um plano que funciona, mas é também mais limitado ainda do que o 529. Então, sendo muito honesto, esses planos são bons, são bem estruturados, são eficientes do ponto de vista quando usados exatamente para a educação. Mas agora vem a parte que quase ninguém te explica direito. Todos esses planos educacionais têm algo muito importante em comum. Eles foram criados para cumprir um objetivo específico, a educação qualificada. Ponto. Funcionam muito bem quando a vida segue exatamente esse roteiro. O filho estuda, usa o dinheiro e aquele capítulo se encerra, assim como o dinheiro. Aí entra uma pergunta que quase nenhum pai faz no começo, mas que muda completamente a conversa. E se a vida não seguir exatamente como planejado? E se o filho ganhar uma bolsa integral? E se decidir estudar fora do sistema tradicional? E se ele escolher um curso que não é credenciado? Ou simplesmente, e se você quiser que esse dinheiro não desapareça depois da faculdade? São perguntas que têm que ser feitas antes. E aqui entra uma outra forma de pensar. Não é para substituir o planejamento educacional, mas é para expandir a sua visão. A Indexed Universal Life não é um plano educacional. Ela é uma estrutura financeira de proteção e construção de longo prazo. E a grande diferença dela não está apenas em números ou no rendimento. Está na liberdade de uso e na continuidade. O dinheiro acumulado dentro de uma IUL não precisa ser usado apenas para a educação qualificada. Ele pode ser usado para qualquer tipo de formação, em qualquer fase da vida, sem pedir permissão para o sistema. Mais do que isso, esse dinheiro não é simplesmente sacado e encerrado. Ele pode ser acessado estrategicamente, usando a própria apólice como fonte de capital, como se fosse um banco particular da família. Você usa para ajudar no college. Depois, pode devolver esse capital ao longo do tempo. E a estrutura financeira continua funcionando. E isso muda tudo. Porque quando você usa o dinheiro de um 529, ele cumpre o papel dele e acaba. Ali se encerra. Mas quando você usa o dinheiro de uma IUL, uma Indexed Universal Life, a estrutura permanece viva. Ela continua oferecendo proteção, continua oferecendo benefício em vida, continua oferecendo eficiência fiscal. E ao longo dos anos, essa mesma estrutura pode se transformar em algo ainda maior, um suporte real para a aposentadoria daquele filho no futuro. Então, você deixa de pensar apenas em pagar a faculdade e começa a pensar em construir um alicerce financeiro que acompanhe o seu filho por décadas e não só no período da faculdade. No fim das contas, não existe uma escolha única que sirva para todo mundo. O 529 é excelente quando o objetivo é direto, claro e exclusivamente educacional. Mas a Indexed Universal Life faz sentido quando os pais querem flexibilidade, quando eles querem proteger, quando eles querem um controle do dinheiro e uma visão de longo prazo. O verdadeiro problema não é escolher um caminho ou outro. O problema é não escolher nada. Porque quando você não planeja, alguém planeja por você. E quase sempre, esse alguém é o banco, com juros altos e pouca compaixão. Ou nenhuma compaixão.
Se você é pai ou mãe e quer entender qual dessas estratégias faz mais sentido para a sua família, para o seu momento e para o seu futuro e para o futuro do seu filho, essa conversa precisa começar com informação, não com improviso. O futuro do seu filho é sério demais para ser decidido no susto. E se esse conteúdo fez você refletir sobre o futuro dos seus filhos ou sobre a forma como você organiza seu patrimônio aqui nos Estados Unidos, isso já é um ótimo sinal. Planejamento financeiro aqui não é só sobre ter dinheiro, é sobre estrutura e clareza. Existem diferentes estratégias que podem ajudar a proteger, organizar e fazer o patrimônio crescer de forma inteligente ao longo do tempo, enquanto você protege a sua família, a sua vida e de todo mundo ao seu redor. Se você quiser entender melhor como essas estruturas funcionam e o que faz sentido para o seu momento, essa conversa pode continuar. Escreva "eu quero" nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você para entender como funciona a sua vida e a gente agenda um horário para captar melhor a sua situação. Porque decisões importantes merecem informação e planejamento, nunca improviso. Então, um abraço e até breve.